Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Boa tarde, queridos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um encontro do Ministério Plenitude. Hoje vamos ouvir mais uma mensagem da série Vida Saudável e Frutífera. Quem vai nos trazer essa palavra é a nossa querida pastora Isabel Rosa. Tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas. E não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar com os amigos. Antes da palavra da pastora Isabel, vamos ouvir um louvor.
pais amados, que alegria estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de reflexão para esse grupo tão especial da nossa igreja. Eu quero aqui ser muito grata ao pastor Elias e à Noemi pelo convite que me foi feito, para estar aqui neste momento, trazendo uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Eu vou falar neste dia sobre mansidão, dentro da série Vida Saudável e Frutífera. A colheita abundante da vida que planta mansidão. E que essa palavra possa realmente entrar nos nossos corações e que nós possamos ter uma transformação na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir. Essa série, ela está sendo embasada nos versículos que se encontram em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Aqui deixa muito claro que o fruto do Espírito, ele é gerado em nós, não por nós mesmos, mas é o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos um encontro com Jesus, e nós convidamos o Espírito Santo para morar no nosso coração, neste momento começa o processo da frutificação do fruto do Espírito. Eu gosto de pensar, para que a gente possa entender bem, o fruto do Espírito como uma mexerica. Acredito que todos nós conhecemos, né, a mexerica. E a mexerica, ela tem os gomos. E assim, a gente pensa no fruto do Espírito. Cada gomo representa uma virtude ou uma característica do fruto do Espírito. Então, este fruto, ele só está completo quando ele tem todos os gomos. Que todos os gomos são trabalhados. Então, nós podemos entender que o fruto do Espírito, que o Espírito Santo coloca em nós, ele tem que desenvolver todas essas características. E aqui já foi falado sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a paciência, sobre a amabilidade, bondade, fidelidade. Hoje nós vamos falar sobre o gomo chamado mansidão. Amém? Nós não podemos confundir a palavra mansidão, essa característica mansidão. Nós não podemos confundir a mansidão como ser uma pessoa omissa ou uma pessoa covarde, não é de servir de capacho para os outros, não é isso, não é ter uma iniciativa, não é se defender, não é isto. A definição que eu achei muito boa sobre mansidão é a habilidade de suportar oposição sem agressão. É suportar a oposição, as críticas, mas de uma maneira amável, de uma maneira mansa. E também o Dr. Baxter fala que define mansidão como manter a força sob controle. Nós poderíamos falar sobre vários personagens bíblicos que agiram de maneira mansa, mas como nós não temos tanto tempo assim disponível, nós vamos trazer então Moisés. Olha que história linda de Moisés. Quando nós lemos em Números, capítulo 12, versículo 3, diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Como que a gente pode pensar Moisés como um homem manso? Moisés foi um homem que formou de uma nação de escravos
um exército que dominou a terra, que conquistou nações, que conquistou cidades, e ele se estabeleceu como nação. Dá para imaginar um homem manso desenvolvendo tudo isso? Então, nós vemos como que a mansidão é uma característica que o cristão deve ter e que é possível ter, e embora ser manso, desenvolver grandes tarefas, ser grandes líderes, ser grande autoridade, mas ter no coração a mansidão. Por que aqui está escrito, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra? É interessante. Moisés, ele recebeu muitas críticas de vários reis, de vários inimigos, e até mesmo de pessoas da tribo de Moisés, né? Os cristãos mesmo, os judeus que caminhavam com ele, muitas vezes criticaram Moisés. Mas aqui está uma história específica de Miriam e Arão. Eles eram parentes, né? Miriam era irmã de Moisés. E aqui diz no versículo 1, que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E aí eles disseram assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? Olha que interessante. Moisés sendo criticado pela própria irmã e por Arão. Como que nós agiríamos se fôssemos nós? Será que nós ficaríamos calados ouvindo isso? Eu acho que o mais normal é a pessoa dizer, não, eu vou lá, vou saber que história é essa, por que eles estão falando isso, que coisa é isso que estão falando sobre mim? Mas não foi assim que Moisés agiu. Moisés se calou, por isso que quando fala aqui o versículo 1 e 2, contando a história, logo em seguida diz, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Aqui para e dá uma explicação dizendo, olha, Moisés se calou, Moisés foi manso, Moisés não procurou se justificar, não procurou saber o que estava acontecendo, não, Moisés ficou calado, mas quando Moisés se calou, o que aconteceu? Deus se posicionou. Quando nós nos calamos, Deus fala por nós. Muitas vezes nós estamos passando por situações parecidas como esta, que Moisés estava passando, mas nós não deixamos Deus falar. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, olha, eu não levo desaforo para casa, o que eu tenho que falar eu falo mesmo, eu falo é na cara, eu falo é perto. Um cristão jamais deveria usar essas frases. Um cristão jamais deveria falar isto, porque enquanto você se posiciona, enquanto você quer guerrear a sua guerra, Deus vai ficar quieto. Mas como Moisés ficou quieto, Deus se posicionou e Deus chamou os três para a porta da tenda do encontro. Chamou Moisés, chamou Arão e chamou Miriam. E disse, Miriam, olha, vocês três vão lá para a porta da tenda do encontro, que eu quero falar com vocês lá. Talvez Miriam e Arão foram pensando assim, agora eu quero ver, agora Deus vai falar com Moisés. Agora, Deus vai falar para Moisés, quem somos nós também aqui? Mas Moisés foi quieto, lá para a porta da tenda do encontro. E disse que quando eles chegaram lá, aí Deus falou assim, ouçam as minhas palavras. Ouve o que eu tenho para dizer para vocês três. Miriam, Arão e Moisés. Quando eu quero falar com vocês através de um profeta, eu me revelo a este profeta através de visões e através de sonhos. Então, eu me revelo para os profetas
pelas visões e pelos sonhos. Mas, com Moisés, eu falo face a face. Com Moisés, eu falo cara a cara. Com Moisés. Olha que honra. Moisés se calou. Moisés não respondeu às críticas. Moisés agiu com mansidão. E Deus mostrou para eles quem era Moisés. Deus não mudou. Nos nossos dias, Ele quer ter a mesma atitude. Ele quer guerrear as nossas guerras, Ele quer pelejar as nossas pelejas, mas nós muitas vezes não deixamos Deus agir. Amém? Nós poderíamos falar muitas coisas, né, sobre Moisés, mas a gente não tem tempo para tudo isso. Então nós vamos dar continuidade aqui a este tema, né? Mansidão. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Por que nós devemos ser mansos? É interessante, porque mansidão está como um gomo, né, da mexerica, está como uma parte do fruto do Espírito. Então é importante que nós sejamos mansos. E diz em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui está dizendo que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que testificar quem somos. E não é falando que nós testificamos quem somos. Porque às vezes fala-se tanto, mas as atitudes não são coerentes com aquilo que está sendo dito. A nossa fé é confirmada e transmitida a outros quando as nossas ações são coerentes com o que falamos que somos. Então, como você, como cristão, né, pode dizer, como eu já disse aqui no início, eu que falo, eu que respondo, eu não levo desaforo para casa, eu tomo a frente das minhas lutas. Quer dizer, você está testificando quem você é. Então, nós temos que tomar este cuidado. Na Bíblia, em Mateus 5, versículos 38, 39 e 40, não está aqui, né? Diz assim: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Nós, como cristãos, nós temos que surpreender. Quando aqui diz, olha, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra, não é literalmente alguém te dá um tapa na cara e você fala, dá do outro lado. Não, não é isso. É quando você é ofendido, quando você não é compreendido, quando jogam pedras em você, quando te ferem, ao invés de você responder da mesma maneira, com as mesmas palavras, com a mesma atitude, você dá a outra face. Sabe o que é dar a outra face? Dar a outra face é você se posicionar diante de Deus e orar pela pessoa que está te ofendendo, e orar pela pessoa que está te machucando, colocar nas mãos de Deus, ficar calado como Moisés ficou calado e deixar que Deus cuide de você. Isso é testificar quem você é, filho de quem você é. Você vai ficar quieto, mas você vai orar, você vai falar com Deus, vai entregar nas mãos de Deus e vai perdoar o teu inimigo. Antes mesmo que ele te peça perdão, você já declara perdão para aquela pessoa e fala, Senhor, mas entra no coração dela, na mente dela, muda, Senhor, a maneira dela pensar, mostre para ela, Pai, quem é o Senhor na minha vida, assim como eu estou mostrando, mas que o meu testemunho, Senhor, realmente seja visto por esta pessoa, e que ela seja alcançada pelo mesmo Espírito Santo que me alcançou.
Amém? Então, em primeiro lugar, nós devemos testificar quem somos através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa mansidão. Amém? Em segundo lugar, há uma promessa de bem-aventurança. Eu acredito que o motivo maior para nós sermos mansos está aqui. Há uma promessa de bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Que terra é esta? Será que é esta terra que nós vivemos aqui? Será que é este lugar que nós vivemos? Não. Esta terra é a Nova Jerusalém. É o lugar que Deus preparou para nós passarmos a eternidade. Os mansos são bem-aventurados porque herdarão a terra. Porque ser manso não é fácil. Ser manso é uma atitude difícil, como eu disse lá no começo, né? Que muitas vezes a mansidão, ela é confundida com omissão, com covardia, com servir de capacho para os outros. Então, uma pessoa mansa, na maioria das vezes, ela serve de zombaria. Uma pessoa mansa, muitas vezes a pessoa pode estar julgando e dizendo, ela é uma pessoa lerda, não está nem aí para a vida, não é uma pessoa ativa, é uma pessoa que apanha e fica calada. Você não vai ser chamado de manso, você vai ser chamado de omisso, de covarde, de bobo. Então, uma pessoa que é mansa, ela acaba sendo alvo dessas pessoas e dessas maldades. Mas o Senhor diz aqui, olha, continue manso, aguente, porque a promessa que eu tenho para você é que você é meu herdeiro, você vai herdar a terra prometida, a Nova Jerusalém, lá onde você vai estar em paz, não vai ter perseguição, não vai ter zombaria, e aqueles que estão zombando hoje vão saber que a minha promessa está sendo cumprida na sua vida. Amém? Em terceiro lugar, diz assim, porque testifica a nossa confiança em Deus. Diz assim em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. E disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Olha que história linda que nós temos também de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. E Davi, ele foi perseguido por Saul por 15 anos. 15 anos, Saul perseguiu Davi para matar Davi. E nesta ocasião, quando foi escrito aqui esse versículo, Davi estava numa caverna com os seus homens. Estava numa caverna escondido com os seus homens. Agora, olha o que aconteceu. Saul veio com o exército dele, procurando Davi. Davi estava dentro da caverna com os homens dele. Saul entrou sozinho naquela caverna. Entrou sozinho. Então, era a oportunidade para Davi acabar com a vida de Saul. Era a oportunidade de Davi matar Saul. Então, o exército que estava com Davi, os homens que estavam com Davi, disseram para Davi, aproveite a oportunidade, acabe com a vida de Saul. Mas Davi, manso, ele disse o quê? O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Ele não fez e proibiu que os homens do seu exército o fizessem. Então ele disse, eu não vou matá-lo e nem vocês. Saul estava nas mãos de Deus.
Davi não disse, não, é agora que eu vou mostrar quem sou eu. É agora que eu vou tomar aqui a direção dessa guerra e acabo com Saul, porque Davi podia ter feito isso. Mas ele se calou. Assim como Moisés se calou, Davi também se calou. E nós vemos o resultado, porque o próprio Deus cuidou de acabar com Saul. Então nós vemos aqui que o alicerce da mansidão é confiar em Deus, é entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que esteja aí, que esteja te incomodando, pessoas que estejam te incomodando, pessoas que estejam lutando para te destruir, entrega nas mãos do Senhor. O alicerce da mansidão é confiar em Deus. Quando nós nos calamos, nós não somos omissos. Quando nós nos calamos, nós não somos covardes. Quando nós nos calamos, nós não estamos só servindo de capacho para os outros pisarem em nós, não. Quando nós nos calamos, nós estamos falando, eu tenho um Deus que por certo se levantará e vai guerrear a minha guerra. Eu tenho um Deus que caminha comigo, que direciona a minha vida. Eu tenho um Deus que está segurando nas minhas mãos. É neste Deus que eu confio. Então nós precisamos declarar isto. Nós precisamos testificar isso através da nossa confiança em Deus. Quando você quer lutar por você mesmo, você não está confiando no Senhor. Você não está testificando que tem fé no Senhor. Quantas vezes, não é? Nós passamos por momentos assim. E às vezes a gente comenta com alguém, comenta com um amigo, comenta com um parente o que está passando, e a pessoa diz, você não vai fazer nada não? Você não vai falar nada não? Você vai deixar passar em branco? Ah, se fosse eu já teria procurado, eu já teria resolvido essa situação, mas você fala, eu me calo diante do Todo-Poderoso. Eu me calo diante daquele que eu entreguei a minha vida. Eu me calo diante daquele que colocou o fruto do Espírito no meu coração. Eu me calo diante do Deus Todo-Poderoso. Eu me calo diante do Espírito Santo, porque Ele vai responder por mim. É Ele que vai guerrear a minha guerra. E quando nós vencemos a guerra com Jesus, nós não só vencemos a guerra, mas o Senhor também nos honra diante dos nossos inimigos, mostrando quem somos nós, a quem nós pertencemos. Nós temos um Deus zeloso. Nós temos um Deus que tem tanto amor por nós, que Jesus Cristo, quando subiu ao céu, Ele disse, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar abandonados, eu vou enviar este Espírito Santo, o Espírito Santo que coloca em nós o fruto do Espírito, mas Ele cuida de nós, para que nós possamos viver o processo do desenvolvimento deste fruto do Espírito em nós. Por nós mesmos nós nunca vamos conseguir. Não queira ser manso pelos seus méritos. Você não vai conseguir. Você não vai muito adiante. Mas se você se prostrar diante deste Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me fortalece no Senhor. Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, me reveste cada dia de mansidão. Espírito Santo, eu reconheço que nós somos imperfeitos como seres humanos. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza quer que nós sejamos guerreiros de nós mesmos. Mas, Espírito Santo, o meu coração está nas tuas mãos como uma terra fértil, para que o Senhor reine. Para que o Senhor me encha da tua graça, para que o Senhor me encha da tua presença, e que eu possa cada dia
ser mais parecido com Jesus, pela brandura e pela serenidade de Jesus. Jesus fala: vinde a mim, deixa sobre mim o teu fardo pesado, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as suas almas. Uma pessoa mansa está dizendo aqui, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e sou humilde, né? E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Uma pessoa mansa descansa. Uma pessoa mansa tem paz. Uma pessoa mansa tem tranquilidade, porque ela sabe em quem ela está confiando. Uma pessoa mansa, ela é agente de paz. Como é bom quando nós chegamos na casa de alguém e que nesta casa tem paz. Você já chegou numa casa que você não tem vontade de sair? Que você tem vontade de ficar lá, que você fala: Deus, eu não quero, aqui está bom, aqui tem paz. Quem pode transmitir isso? É só quem tem paz, quem tem mansidão no coração. Então, que o Senhor possa falar conosco mais e mais, e que nós possamos falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, trabalhe em mim, que eu possa entender essa mansidão e viver esta mansidão. Não me preocupar com o que os outros estão dizendo, mas que eu me preocupe com aquilo que o Espírito Santo está fazendo em mim, e que eu seja, Pai, agente de paz aonde eu estiver. Amém? Amém. Deus que nos abençoe e que nós possamos continuar, né, na presença do Senhor. Cada um de vocês desse ministério, eu parabenizo, né, pela atitude de vocês, pastor Elias e Manoemi, que tem mantido esse ministério em pé, mesmo diante dessa situação, dessa pandemia, mas têm sido incansáveis, cuidando de cada um que pertence a esse ministério. Só mesmo o Espírito Santo, esse Espírito Santo, que coloca esse fruto do Espírito no nosso coração, pode retribuir ao pastor Elias e à irmã Noemi com muita saúde, com muita paz, com muita fortaleza no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos nós. Amém. Boa tarde, queridos. Que boa palavra essa que nós acabamos de ouvir. Pastora Isabel, muito obrigado por esta mensagem. Que Deus possa nos abençoar, que possamos crescer nesta virtude, não é? Nesse fruto da mansidão. Você gostou desta palavra? Então compartilhe, não é? Dê aí um like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, não é? Isso vai nos ajudar a crescer no canal, e se você compartilhar com seus amigos, melhor ainda. Que Deus abençoe a sua vida. Quero dizer que nós estamos com muita saudade de estarmos nos reunindo juntos, não é? Mas também estamos agradecidos a Deus, porque nós podemos, através das redes sociais, poder interagir com você. Eu espero que você esteja desfrutando de muita saúde, de paz, e que Deus continue abençoando a sua vida. Nesse instante eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos, por esta palavra, que Deus possa nos ajudar a crescer nesta virtude, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos dando paciência, principalmente nesse tempo de pandemia, não é? Que nós precisamos ficar um pouquinho mais recolhidos, né, mais em casa. Que Deus esteja nos dando paciência, que nós possamos estamos esperando o tempo que Deus vai nos conceder para voltarmos a nos reunir juntos. Vamos orar nesse instante e vamos agradecer a Deus.
Senhor meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra tão abençoadora, ó Pai. Muito obrigado pela vida da pastora Isabel, que se dispôs a estar trazendo, ó Pai, essa bela palavra para nós sobre paciência. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a estarmos desenvolvendo esta virtude nas nossas vidas, que o Espírito Santo possa nos ajudar, ó Pai, a estarmos crescendo em paciência, ó Pai. Visita a cada um dos irmãos nesse instante, aonde quer que eles estejam sendo alcançados, ó Pai, pela Tua boa mão. Esteja dando saúde, dando todas as provisões que os irmãos precisam, ó Pai, e nos ajude, ó Pai, em tudo. É isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a sua vida. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver.